No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks e hoje o assunto é comunicação. A gente vai voltar um pouquinho na história, vamos bater muito papo, muita história, mas antes de eu contar exatamente o que é que vai rolar no Onda Talks de hoje, eu quero te convidar. Você que está curtindo a gente lá no Bom e Velho Radinho, no 106,3, você pode também nos curtir em outras plataformas. No YouTube, @NovaOndaNews. É só se inscrever no nosso canal e curtir todos os nossos conteúdos. No Instagram também, viu? Olha, é só seguir o nosso Instagram no @NovaOndaNews. Tem muito conteúdo bacana para você. E se você quer nos ouvir na Alexa, você pode, sabia? É só falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda News, que ela já vai colocar a gente para falar aí e você vai ouvir todos os nossos conteúdos. E também estamos no Radiosnet. É só você baixar na lojinha do seu celular, seja ele iPhone ou Android. E dentro do Radiosnet está lá, então, o Nova Onda News, com muita música, muita informação e muito conteúdo muito legal para você nos curtir. Agora sim, também quero aproveitar e agradecer a Multi Entretenimentos, que está sempre presente aqui com a gente. Agora sim, vamos ao assunto de hoje desse Onda Talks. E hoje a gente vai falar um pouquinho de comunicação. O que aconteceu nesses últimos 40 anos de comunicação aqui na nossa região? E para isso, nada mais, nada menos do que Sérgio Moreira, que vai nos trazer toda essa história. O Sérgio Moreira, que é jornalista, que tem toda uma história aqui com Limeira, com Campinas. E olha, digo mais, hein? Ele já tem uma história com o mundo. Não para! Sérgio, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Onda Talks. Obrigado, é um prazer estar aqui. Falar de comunicação é sempre legal, né? Sempre inovador você respirar novamente esse assunto, né? E que é um assunto em completa transformação sempre também, né? E a comunicação não para. E quando você fala em 40 anos, você está me dizendo que eu sou velho, então é isso? De jeito nenhum, estou dizendo que você é experiente, tem uma história longa para nos contar aí pela frente, tá bom. Viu? Tá bom. Ô Sérgio, então vamos começar falando de história. Vamos. Eu queria te perguntar, por que você foi para o mundo do jornalismo e para o mundo do rádio? Se meter nessa. Por que você se meteu nessa enrascada da comunicação há 40 anos, Sérgio? Eu acho que a comunicação está muito próxima de outras coisas, de artes, de música, né? Na minha casa, a gente sempre teve esse contato direto com a música. Então, eu nasci num ambiente musical. Meu pai, que, aliás, está completando 95 anos agora, nesse meio de ano, né? Ele foi violeiro, gravou disco, 78 rotações. Então, esse ambiente musical sempre esteve presente em casa. Então, a proximidade, eu acho, de você cantar, de você participar e de você ter uma comunicação, eu acho que está bem próxima ali, né? Então, talvez a formiguinha ali tenha sido aí, né? E depois, no decorrer do tempo, fazendo outras coisas, você cantei em coral. Tem uma história aí, né? Na empresa que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade na Companhia Prada, extinta Companhia Prada. Dentro da Prada, eu trabalhei em vários setores, mas paralelo a isso, eu fazia parte do Grêmio, a gente fazia eventos. Quando tinha qualquer coisa lá, eu que falava. Então, fui sendo picado ali por essa questão da comunicação, acho que foi no dia a dia mesmo, né? E meu pai, além de ter esse lado sertanejo, também teve alguns programas em rádio, né? E eu acho que isso, que me deixou próximo ali, com a vontade de aprender, de entender um pouco, peraí, se eu quiser fazer realmente, qual que é o caminho que eu tenho que seguir, né? Então acho que começou aí, desde pequeno já. Aí você foi fazer uma faculdade de jornalismo, né? E começou a trabalhar muito cedo também na Rádio Jornal. Foi. É uma das rádios principais aqui de Limeira até hoje, a história dela é indiscutível aqui na cidade. E como é que foi essa sua fase na Rádio Jornal, Sérgio? Eu estava, acho que no 3º ano de faculdade já, né, fazendo jornalismo, fazendo a Metodista. E aí
eu trabalhava na Prada, nesse período, já estava lá há um tempo, e fiquei sabendo que teve uma oportunidade, estavam precisando de um redator lá. Falei, vou lá, estava de férias na Prada, uma amiga falou, olha, tem uma vaga assim lá, você não vai lá? Fui, né? E naquele momento, pela fase que eu estava na faculdade, pela idade, eu falei, ou é agora ou não é mais, né? Você tem poucas responsabilidades, diríamos assim, até que financeiras, né? Então eu falei, é agora, a hora de arriscar, né? Tive lá, fui contratado, Paulo Eduardo me contratou na época, como redator, redigia textos para o Reinaldo Grassi, então locutor, noticiarista, levar ao ar isso. Então o começo foi bem aí, redigindo textos, notas jornalísticas para alguém ler isso no ar. Né? Agora, Sérgio, nesses 40 anos, a comunicação mudou muito. Muito. Quando você começava a redigir esses textos, você não tinha, obviamente, a internet para te ajudar nessa história. Não. Como é que era redigir esses textos? Onde é que você pegava essas informações? Como é que era fazer isso? Olha, tinha a notícia de ontem, que era o do jornal, né? Jornal impresso. Os grandes jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Folha da Tarde. A gente tinha acesso a isso para ficar ali monitorando, atento aos assuntos em evidência e tal. As rádios dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, que tinham um jornalismo bastante ativo, eram as referências. Então você tinha um trabalho de rádio escuta, né? Que existe até hoje o rádio escuta, mas era uma coisa muito mais necessária. Para quem está em casa e não sabe exatamente como é que funciona a comunicação, o que é um rádio escuta, Sérgio? Rádio escuta é alguém que fica monitorando o que está acontecendo em todos os outros veículos, né? Você ouve uma rádio de fora, no caso hoje, você pode acompanhar via internet, rádios e portais, não só do Brasil, como de outros locais. Você está fazendo ali um monitoramento dos acontecimentos. Isso é o rádio escuta, né? Então, você tinha esse caminho só, né? E local, ou você tinha uma equipe que cobria alguns setores, ou também seguia essa mesma fórmula aí, né? Então, você tinha que se virar, realmente. Então, hoje, apesar... Você tem o lado bom e o lado ruim, né? Você tem acesso a muito mais coisas, mas a necessidade de ter informação se tornou muito maior também, que muitas outras coisas acontecem que chega até as pessoas que antigamente não chegavam. Antigamente era mais difícil receber informação, né, Sérgio? Até por conta da falta de internet, da dificuldade que era a comunicação na época. E aí você começou como rádio escuta. Você continuou como rádio escuta o tempo inteiro na jornal ou foi progredindo de cargo? Não, foi um ano bastante ativo ali, né? Eu comecei a escrever, de repente perceberam ali que eu tinha uma voz mais ou menos. Pô, você não quer fazer uns testes para ler os textos que você escreve, né? Que, aliás, isso é muito melhor, né? Você escrever para você mesmo, né? Sim, fiz os testes. Legal. Comecei a ler o que eu fazia. Aí começou a aparecer, fim de semana o locutor X não vai fazer. Você cobre o horário dele? Cubro. Aquele que você faz tudo, né? Na época era Paulo Eduardo, Jonas Donizete, Toninho da Engenhoca, Reinaldo Grassi, esse pessoal aí, no esporte, Edmundo Silva, para quem é de Limeira da região, são nomes de peso, né? Dentro da comunicação. Sim. Então eu fui ocupando esses espaços. O Sérgio vai cobrir lá o fulano que está de férias, ou então o fim de semana. Fiz, gostaram, você pode fazer mais. E assim foi. Fui assumindo outras funções, como plantonista de esportes, repórter esportivo, assumi um horário na Jornal FM. Tudo isso nós estamos falando da Jornal AM aí, né? Que, na verdade, Jornal AM que passou a ser Rádio Mix, que passou a ser melhor FM. Hoje. Uhum. Né? A Rádio Jornal AM, tinha a Jornal AM e a Jornal FM. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é em relação ao jornal, à Rádio Jornal AM, né, nessa época. Fui acumulando coisas ao longo de um período. Terminou esse período eu fazendo, então, cobrindo horários, um horário diário na FM, na Jornal FM, os plantões e reportagens esportivas nos finais de semana, dia de jogos, gravava spots comerciais. Sobrava um tempo, fazia café também. Enfim, fazia o que pensasse lá. Mas essa foi a minha proximidade com esse mar de informação, né? Que, na verdade, fala, legal, né? Acho que eu estou me dando bem, acho que eu estou conseguindo atender às necessidades, né? E aí surgiu um convite para eu simplesmente fazer uma parte disso, que era ir para Estéreo Som, na época, ser locutor de um horário,
E acabei sendo coordenador também depois, né? Eu era locutor e coordenador da equipe da Estéreo Som na sequência. Foi quando eu acabei me dedicando aí ao rádio FM, né? A partir desse período. E aí, qual que era a diferença de fazer a Rádio Jornal e fazer a Estéreo Som? O que você sentiu de diferença de uma rádio para outra? Olha, na época a Estéreo Som ela já tinha uma história, né? Foi a primeira rádio que transformou o rádio FM na região numa locução jovem, né? Se não me engano, foi a primeira rádio que teve locutor e operador, o mesmo locutor que opera o equipamento. Então você tinha uma dinâmica diferenciada já naquele momento. E também uma coisa que dava uma sustentação muito grande, todos ou quase todos os grandes eventos, shows em Limeira eram promovidos pela Estéreo Som. Então você tinha ali uma estrutura maior e talvez uma preocupação maior em fazer outras coisas além de abrir o microfone e falar, né? Você tinha esse outro trabalho aí, uma equipe muito afinada, que eu acabei me encaixando muito bem ali. E então o diferencial era esse, talvez, uma estrutura um pouco melhor e um dinamismo maior também na hora de executar o trabalho. Você passou quanto tempo ali na Estéreo Som, você lembra? Tudo isso que eu estou falando foi 3 anos. É tudo muito intenso, né? Tudo muito intenso, né, Sérgio? Juntando esse período de jornal e Estéreo Som, foram 4 anos e alguma coisa, onde eu fiz muita coisa. Talvez sem experiência, talvez não, né? Com certeza. Sem experiência, mas com uma vontade grande de aprender, né? Eu acho que aí foi a dica, né, para quem está nos acompanhando e quer seguir esse caminho ou caminho parecido com isso, né? Só a vontade de aprender não basta. É você ir buscar conhecimento, senão você pode evoluir num caminho errado, fazendo coisas erradas que podem não dar resultado nenhum, né? Exatamente. Ô Sérgio, também tinha a diferença que a Rádio Jornal, ela era mais jornalística, né? E a Estéreo Som mais entretenimento. Para lidar com esse público, com essa comunicação separada, é difícil? Como é que é? Olha, na verdade é assim, a rádio... quando você vai para um público, na época era um público jovem, nós tivemos uma vantagem, né? De nós sermos jovens também. Então a gente estava fazendo meio que uma rádio um pouco para a gente também, além de fazer para um público um pouco mais jovem talvez que nós, mas estava naquela faixa etária ainda ali. Então a gente entendia um pouco as necessidades e a carência desse público, né? Eu acho que deu para assimilar uma necessidade e outra aí. A diferença é essa, realmente, o dinamismo, né? O jovem, ele muda muito rápido, né? Então, quer dizer, o modismo, você pode estruturar tudo hoje aqui para uma coisa para atender, e hoje muito mais, né? Em função da velocidade aí da comunicação. Para atender, você pode colocar isso na roupa, né? A gola que é assim hoje, daqui a 1 ano não é mais. Ela é maior, ela é menor. Isso tudo você pode transportar para a comunicação. O que é hoje... top, diríamos assim, essencial para chegar num público, daqui a 1 ano não é mais. Então esse dinamismo faz com que você trabalhe muito mais, para não perder o que você conquistou. Acho que essa era a grande diferença aí. Ô Sérgio, e aí da Estéreo Som, você foi para Transamérica? Foi. Você fez uma mudança de cidade, como é que foi isso? Olha, eu acho que dá para aliar também uma coisa... só para fazer esse link, né? Estéreo Som e Transamérica, a irreverência, né? O humor irreverente, meio sem limite, até que anos 80 e 90 permite quase tudo, né? Não tinha limite, né? Não tinha limite. Né? Era a gente dava asas para a liberdade, asas para a criação, né? E então a gente criou na Estéreo Som um programa de humor, de ficar lá 1 hora falando de humor e produzindo coisas engraçadas, e tinha um resultado externo na rua, tal. Quando eu fui para a Transamérica foi um colega que acompanhava o trabalho. Eu falei, a Transamérica está precisando de novos profissionais, jovens, né? Eu tinha acho que 22, 23 anos nessa época, né? E você não está afim de ir lá fazer um teste, conversar, fazer uma entrevista? Falei, tô, vamos lá, né? E fui, tive essa conversa. Dentro desse papo, me identificaram talvez como um perfil ali que poderia fazer parte daquele time. Era uma rádio simplesmente que era a primeira colocada ou a segunda colocada em São Paulo,
no mercado de 30 FMs. E é bom lembrar que é um período que não tinha internet, que não tinha podcast, que não tinha... O rádio dominava naquela época. O rádio, seja ele no caixão de abelha lá em casa, ou no famoso Walkman, né? Nossa, o Walkman. Sim. O Walkman era uma coisa assim, quem tinha o Walkman menor, pequenininho, era a glória, né? Era sensação o Walkman na Sensação. época, né? O Walkman era sensação. Então você tinha uma audiência pesada demais. Então eu estava saindo de um núcleo importante, de um trabalho interessante, importante que nós fizemos regionalmente, para trabalhar num outro grupo que tinha um perfil meio que semelhante, mas com uma estrutura assim gigantesca. Quer dizer, era o teste de fogo. Mas será que toda essa forma empírica que fala, né? Essa evolução na jornal, na época, e na Estereossom, era meio que ouvindo rádios grandes, era meio na experiência ali, vamos fazer, e deu certo, legal, não tinha um estudo muito disso. Para você ter uma ideia, um parênteses aqui, né? Na época, se a gente quisesse ouvir uma rádio grande, diríamos assim, que na época era a Rádio Cidade, a Rádio Jovem Pan, a própria Transamérica, a Rádio Globo, tô falando de FM, né? Tinha que pegar o carro e ir para São Paulo. Encostar lá em algum lugar e vamos ouvir rádio aqui hoje. Raramente chegava o sinal em cidades mais distantes. Porque, para quem não sabe, o rádio FM ele depende daquela antena que tem aqueles anéisinhos em cima lá, que é onde emite o som, o sinal. E ele é visual, que fala, né? Então, se você está transmitindo, a antena está aqui, você está transmitindo o sinal aqui, e na frente tem uma montanha, o sinal não vai para o outro lado. Não vai ultrapassar. Então, quer dizer, uma rádio de São Paulo, 150, 160 quilômetros daqui, raramente chegava aqui, que era visual, era reto. Diferente do AM, mas eu ouço rádio do AM, era assim, né? Lá da Argentina, é um outro tipo de frequência. Joga o sinal para cima e lá de cima que volta para baixo, então ele consegue ir mais longe. Uma qualidade um pouco inferior, mas consegue chegar mais distante. Então essa é a diferença da transmissão. Então, você tinha toda essa dificuldade, né? Então, por exemplo, corria o risco também de você copiar alguém e as pessoas acharem que era coisa sua e não era. Era uma coisa que não chegava aqui. Então foi isso, né? Eu tenho o interior, a jornal na época, a Estereossom, com uma gigantesca escola prática, aquela escola prática, né? Vamos aprender fazendo, né? E depois, muitas coisas que a gente fazia aqui de forma prática, eu percebi que lá, tecnicamente, era a mesma coisa. Que comprovou que, a gente estava no caminho certo, fazendo coisas que era meio maluquice, parece, não, mas é uma coisa que, para quem estudou, está fazendo a mesma coisa. E aí aqui você não tinha pesquisa, nada. Você foi trabalhar na Transamérica e a Transamérica era um esquema completamente diferente, com pesquisas, né? Como é que funcionavam essas pesquisas e para que elas serviam, Sérgio? Aqui tinha pesquisa, mas era uma pesquisa mais distante, né? A cada 3 meses, a cada 1 ano. Até porque a pesquisa custa caro, né? Então faziam pesquisa para constatação, mas não era uma coisa regular. A Transamérica, ela seguia muito um formato que a Globo sempre... A Globo nunca fez nada e nunca faz, acho até hoje, sem testar antes. Sem fazer uma pesquisa, sem ver se aquilo... enfim, numa novela, nós vamos colocar nessa questão LGBT, diríamos assim. Vamos colocar um casal de 2 pessoas do sexo masculino namorando numa novela. Para isso acontecer na Globo, eles podem ter certeza, eles fizeram 1 milhão de pesquisas antes, para saber qual será a reação do público em ter esse contato com o novo, né? Aqui não é crítica, nem não estou defendendo, nem criticando, nada disso. É um novo, né? Então, a Transamérica usava muito isso. Pesquisas, tinha um departamento de pesquisa interno para saber que tipo de rádio as pessoas daquela faixa etária, que é uma rádio voltada para um público jovem, gostaria de ouvir, né? Então, você tinha relatórios e mais relatórios. Mas então era fácil. Não era fácil. Acho que se torna mais difícil até. Porque eu te dou um monte de número na sua mão e falo, olha, transforma isso em rádio. Exatamente. Né? Como é que você vai transformar? Eu te dou uma matemática na mão. E nem sempre o rádio é tão lógico assim. Não é tão lógico. Aí você junta os números, as pesquisas com sua percepção. Não, sei lá, o fulano, esse tipo de ouvinte gosta de uma coisa moderna.
Tá, mas o que é moderno? O que é moderno para mim não, pode não ser para você, pode não ser para o outro. Então, você tinha que ir juntando informações, testando e como era um mercado que tinha pesquisas regulares, você conseguia constatar isso rapidamente. Você fez uma mudança hoje, daqui um mês tem um relatório. Opa, apareceu aqui uma diferença. Então, tá ok, tá no tem um caminho. resultado daquilo que nós fizemos já aqui. E era assim, não só em cima do teu público, como monitorando o público dos concorrentes, né? Então, talvez um choque maior que eu tive foi ter essas ferramentas na mão e saber usá-las, né? O que será que o ouvinte da Rádio X, qual a impressão que ele tem da nossa rádio? Tem como saber? Tem, então vamos saber. E aí você trabalhava, será que eu quero ele aqui na minha rádio ou não? Para mim, esse é o tipo de ouvinte que eu não quero, que eu não quero, sempre quer mais, né? Mas que eu acho que não é o nosso perfil. Então deixa ele lá. Então você vai fazendo esse trabalho de 24 horas e vai. É uma coisa interminável, né? E desgastante, né? Eu fui nessa minha ida para Transamérica, foi para assumir a coordenação de uma emissora lá em Recife, né? E aí você sai de Limeira, que tem toda uma forma, né? O público é de um jeito. Comida da mãe. Comida da mãe. Gastronomia é de um jeito. A cidade é de um Recém-casado. jeito. Recém-casado. E aí você vai para Recife. Que por mais que a gente esteja no mesmo país, são regiões diferentes, com gostos diferentes, com gastronomia diferente, com público diferente. O público de lá pensa de uma forma, o público daqui pensa de outra forma. Como é que foi lidar com tudo isso e conseguir os resultados que você conseguiu na Transamérica lá do Recife, Sérgio? Olha, no começo você fala, eu acho que isso não vai dar certo, né? Porque é muita responsabilidade. Eu saí de uma cidade, na época, Limeira tinha talvez 200 mil habitantes, né? Acho que cresceu isso. Fui primeiro para uma capital. Falar, mas capital, Nordeste? Não. Uma capital das mais importantes do país, que na época tinha quase 2 milhões de habitantes. Quer dizer, sair do mercado de um núcleo pequeno para uma coisa gigantesca. Num mercado que lá tinha, se não me engano, na época, 12 rádios FM, estamos falando de FM, que brigavam ali pelo mesmo espaço, né? Então, esse foi o desafio. Vamos para lá? Vamos para lá. E aí, o que me garantiu, diríamos assim, pelo menos a certeza que o trabalho e a tentativa de ter resultados, foi essa estrutura que a Transamérica deu, né? Estrutura de números. Então, a gente sabe que o mercado lá é assim, o IBGE tem lá todo o desenho da cidade, né? Quantos habitantes, população, classe ABCDE, faixa etária, aquele desenho todo, que a política usa muito bem também isso, né? Então, subentende-se que para você chegar em algum lugar lá, você tem que fazer uma programação para chegar nesse público aqui. Então, eu saí com o malinho lá do braço, os papéis. Então, vamos lá, vamos tentar. A rádio estava em 8º lugar na época. Caramba! Quando eu cheguei lá. Com um desenho na minha cabeça. Bom, então, vendo os números, eu acho que é isso que tem que fazer. Então, na prática, depois, eu cheguei a essa conclusão que até falamos qualquer coisa aqui antes. É que tem que ser o número, a matemática aliada com um feeling ali. Você ter a percepção de certas coisas que... é a famosa humanização da coisa que todo mundo defende, né? E, aliás, cada vez mais hoje você percebe que as pessoas trabalham num segmento, esse negócio de inteligência artificial, etc. aí, dá uma facilidade gigante. Mas o que as pessoas, os técnicos falam? Olha, não podemos perder o contato humano. Senão, vira todo mundo máquina, né? Então, isso lá atrás também, de uma forma diferente, mas era a mesma coisa. Foi isso, né? Aplicar o que eu tinha em mente, em cima de dados, e perceber o que acontecia na prática. E foi aplicado, não deu um resultado, aplicamos de novo, não aconteceu. Peraí, acho que esquece esses números, vamos ver o que está acontecendo lá fora, vamos analisar esses ouvintes aí. E logo que você chegou lá em Recife, você falou assim, público aqui é classes um pouco mais baixas, vamos para o segmento popular. Isso. O que é que você colocou para tocar na rádio? Então, na verdade lá,
o Ibope mostrava isso, 70 e poucos por cento da população era classe CDE. Subentende-se que eu tinha que fazer uma programação popular, né? Sem querer rotular aqui, que hoje mudou muito isso, né? Dá até para fazer uma comparação, se não tiver tempo para isso aqui. Mas, a gente vai chegar nessa parte. Então você tem, vamos lá, com essa mentalidade, para atingir esse público CDE, eu tenho que fazer uma programação popular. Aí você pega os relatórios de pesquisa, de resultados, você vê que a primeira colocada faz exatamente isso. Ela tem uma programação popular e atinge esse público CDE e é a primeira colocada com o dobro de audiência da segunda. Então, beleza, é isso. Então, fui lá com essa mentalidade. Só que na prática, depois, você vê que aquela programação popular do local é diferente do que eu imaginava ser popular aqui. O que você imaginava ser popular? Você tem as músicas populares que temos até hoje. Hoje vamos colocar como popular aí o sertanejo. Você tem hoje as músicas que chegam em todas as camadas. Vamos rotular assim, né? Na época tinha também, né? Os Roberto Carlos da vida, Fábio Júnior, Fafá de Belém, Guilherme Arantes. Teoricamente era isso que se tinha como popular, né? E lá, além da popularidade, tinha a regionalização da música. Então nós tínhamos na época lá, estourando, né? A lambada, que era uma coisa que estava chegando aqui no estado de São Paulo, mas estava engatinhando. E lá já era forte. Lá já era super forte. Você andava na praia assim, você ouvia... Fala, caramba, que música é essa que eu nunca ouvi na minha vida? Aquela música específica. Aí você começa a avaliar a importância daquele tipo de música para as pessoas lá, né? Para o tipo de público que você tinha. Até chegar à conclusão que o perfil daquela primeira colocada que estava lá, que era a Rádio Recife, na época, Recife FM, que atendia muito bem essa necessidade, e não dava uma rádio Transamérica, que tinha uma cara de elite. Ela tinha um nome, que ela vinha de uma história de uma rádio mais formal, ocupar esse espaço. Não vamos citar nomes aqui, é a mesma coisa de você pegar hoje um restaurante super chique aqui, que atende uma classe AB, e querer ocupar um espaço, por exemplo, de uma banca numa feira que atende um público popular. Ele vai conseguir? Talvez. Mas é descer uma escada para subir outra. Você não consegue pular só aqui, né? Então é exatamente isso, né? Foi quando... dentro dessa análise, depois de reuniões e mais reuniões, convenções, etc., falou, não, vamos deixar esse rádio popular lá para ela que faz isso há décadas e vamos pegar um outro público aqui. Então essa foi a decisão dificílima, aliás, que isso vale para qualquer pessoa que define o caminho não só do veículo, mas de um monte de gente que está ali com você, né? A equipe toda, né? Resolvemos fazer uma rádio um pouco mais qualificada, sem perder essa essência do popular também, mas para atingir o público AB também, ABC e o DE. Porque o DE depois ele vem de carona junto com a popularidade se você conseguir o sucesso, né? O exemplo da roupa que eu falei, né? De repente alguém, nós falamos em off aqui da roupa, né? Você vê alguém num filme de sucesso usando um tipo de roupa. Essa roupa, primeira classe mais alta começa a usar, porque ela é mais cara. Só que a classe mais alta, começando a usar, esses atores que são referência, começa a aparecer, quem assiste isso vai querer usar também. Vai se espelhar nisso. Exatamente. Aí vira o modismo. Então a gente estava nessa linha aí, né? Foi quando foi feita uma rádio, uma programação, um público mais jovem, um pouco mais programação qualificada, buscando o que tinha de novidade na época do público jovem, que era o House, Pet Shop Boys, Oingo Boingo, quem mais tinha? Sabrina... In Excess, era um time legal de música ali, né? E do lado nacional, pop rock, Barão, Titãs, Legião, Skank tava começando na época ainda. Não tinha começado ainda. Tava engatinhando ali, né? Mas era isso, a base foi essa, com um humor, que era um ingrediente diferente, um pouco mais inteligente, fazendo as pessoas pensarem um pouco, sair do humor pastelão, que a gente fala, né? Que o pessoal estava acostumado com o Renato Aragão, né? Sobe a escada, escorrega e cai, né? E com uma coisa para pensar um pouco mais, né? Misturando um pouco de política, enfim. Então foi esse ingrediente que foi encontrado como uma fórmula ali para chegar nesse público. É claro que tinha rádios lá que faziam coisas semelhantes, então a briga passou a ser com uma outra concorrente e não com aquela primeira. E aí, qual foi o resultado? E aí conseguimos, ao longo do tempo, né? Meses e meses...
pesquisa vinha em 1 mês, nada, 2 meses, opa, melhorou aqui. E aí começou esse trabalho mais acirrado mesmo. Pra você ter uma ideia, eu tinha um estagiário e uma estagiária na época que ouvia a concorrente 24 horas. Eu tinha relatórios disso. Então, chegava no fim do mês, você cruzava essas informações. Pô, nosso público aqui feminino tá baixo. Qual rádio que tem o público alto feminino? Ah, rádio X, tal. O que eles estão tocando? Vamos ver lá. Eu tinha isso lá. Ah, isso que eles estão tocando, a gente tá tocando aqui? Não. Vamos tocar? Vamos tocar. Começa a tocar. Aí dali 1 mês e meio, 2 meses, opa, aquele público que estava lá, parece que está aqui agora também. Então acertamos. Então era esse trabalho, né? E fomos fazendo, passando aí, acho que sei, eu não lembro o período certo, mas passou um período, nós de 8º pulamos para 5º, pulamos para 4º lugar e chegamos numa 2ª posição, 1º lugar do segmento, classe ABC, nós éramos líderes. Aí chegamos a incomodar muito a primeira colocada, porque nós estávamos implantando um estilo diferente que as pessoas não estavam acostumadas ainda. E aquele público lá que estava acostumado a ouvir aquela programação mais popular, fala, peraí, a Transamérica está tocando uns negócios lá que eu também gostaria de ouvir na minha rádio, e começava a pedir lá. Uhum. Então meio que deu uma mudada no jogo. Uma confundida no mercado. Mas muito satisfeito, e isso é muito legal para a gente que é profissional, ver que o que você está fazendo deu resultado, né? Não é para ninguém, é para você mesmo, né? Falar, pô, legal, estou no caminho certo, e isso me deu e dá para todo mundo que faz, talvez uma certeza de que você é capaz de fazer coisas, né? Ô Sérgio, vamos adiantar um pouquinho a história, que a gente já passou metade do nosso programa aqui, e tem história para dar e vender. Vamos resumir as próximas agora. Até engasguei com a água. Não engasga não, Sérgio, não engasga não. Ô Sérgio, e aí vem cá, você voltou aqui para a região, depois de implantar, fazer todo esse trabalho legal lá na Transamérica do Recife, você voltou aqui para a região e passou a atuar, tanto em Limeira quanto em Campinas. Teve diferença entre essas duas cidades? Então, nessa linha do tempo aí, rapidinho, né? Teve Recife, depois eu fui para a Transamérica de Curitiba, nesse meio tempo teve uma educadora de Campinas lá, depois teve a Transamérica do Rio e a Transamérica de São Paulo, que eu cheguei a coordenar a rede lá, que já estava no período de 18 afiliadas, 20 afiliadas, né? Depois desse caminho todo de 6 anos de Transamérica, quando eu voltei para cá. Nesse meio, entre Recife e Curitiba, tive uma passagem por Campinas, que eu te falei, que fui locutor da educadora, mas foi um período pequeno, né? Eu acho que dá para contar com uma experiência válida, mas eu acho que o volume maior foi esses 6 anos e pouco de Transamérica. Foi quando eu voltei para a região, decidimos aí transformar a Jornal FM na época em ao vivo, que ela tinha uma programação 70% gravada e tal, e acabei indo trabalhar em Campinas. Voltei numa AM, que foi meu começo lá atrás, né? Foi ser gerente comercial da Educadora AM, que hoje é a Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Só mudou o nome, mas a estrutura, o grupo é o mesmo, né? Exatamente. E lá eu tive um contato um pouco contato aqui com a TV Jornal, que nesse período estava implantando, quando eu voltei para cá, 93, 94, estava implantando a TV Jornal, e fui para Campinas. Lá, como gerente da Educadora AM, desenvolvemos um trabalho e tive esse contato mais próximo da Band, da TV Bandeirantes, né? Que ficávamos ali no mesmo prédio, no Castelo, a área comercial ficava ali e os estúdios da TV ficavam ali também, né? Na Rua Jorge Hennings, não lembro o número lá. Lá, exatamente ali na Rua do Castelo, onde também já foi a TVB, né? TVB, que era SBT, né? Era SBT na época, exatamente. É uma rua que dá acesso à Torre do Castelo, um dos pontos principais da cidade de Campinas. E perto ficava ali também, onde fica a Nova FM. Exatamente. Acho que hoje não fica mais lá. Eu acho que não também. Mas ficava ali, a Nova FM, Rádio Central. É porque é um lugar alto, né? Exato. E, enfim, então teve essa passagem ali. Aí você me perguntou da diferença, né? Diferença de Campinas e Limeira. Teve alguma? Teve. Acho que Campinas está bem mais próximo dos grandes centros do que Limeira, né? Não estou nem falando hoje, estou falando na época lá. Hoje, eu acho que a região evoluiu muito. Mas assim, a estrutura, a concorrência... Você pega Campinas, por exemplo, ela se comparava, assim, a um Recife, a uma Curitiba, né? Pelo tamanho
e pela concorrência, pelo profissionalismo de todo mundo querendo ali beliscar uma fatia do mercado, né? Então Campinas a gente pode considerar sim que é um centro comparado com qualquer capital nessa área de comunicação, né? Com algumas ressalvas, porque em capitais, politicamente falando, você tem ali, né, a Assembleia Legislativa, você tem na capital o governo do estado, então você tem essas diferenças, né? Mas assim, você tem na área do esporte, você tem mais equipes atuando, é uma proporção maior, mas a mentalidade eu acho que é a mesma, de uma capital, diferente do interior, que tem umas coisas ainda que funcionam meio no lado familiar, simplesmente do visual, da dependência política, comercialmente falando, de vários setores. São diferenças, assim, eu acho que fundamentais aí. E aí, você também ajudou aqui em Limeira a implantar a antiga TV Mix regional. Como é que foi essa implantação de uma TV? Você que ficou uma boa parte da sua trajetória no rádio, e aí você veio para ajudar a implantar uma TV aqui na cidade. Como é que foi isso, Sérgio? Essa passagem minha pela Band, né, antes, esse contato com a TV me deu uma proximidade ali. Quando estava surgindo a TV Jornal em Limeira, gravei algumas coisas também em vídeo, né? Gravava uns comerciais ali. Dá até para falar para quem, né? Eu gravava para Chopical na época, como não existe mais. Alô, Cal Granzotto, um abraço, viu? Gravava para Chopical os comerciais e algumas outras coisas. Então me deu aquele gostinho. Pô. Porque para quem não está acostumado a aparecer, você fala, pô, será, né? Eu não sou nenhum galã, né? Não tenho olhos azuis. Então você tinha essa coisa da questão estética, né? Aí você percebe que pode sim, que não é isso só, né? Então, na TV, a TV, até então, quando eu entrei, ela estava começando. Ela era uma produtora antes, eu não peguei esse período da produtora, mas ela transformou numa TV, num canal ainda a cabo na época, que não era nada popular, a cabo no interior. Era muito difícil, poucas pessoas tinham TV a cabo, né, Sérgio? Então teve esse trabalho aí, depois aos poucos, o proprietário, que é o Luiz Henrique Quintal, né, era o Quintal, conseguiu colocar ela num canal aberto, mas também com uma transmissão não muito boa. Então foi caminhando aos poucos aí, né? Na prática, nós fomos montando uma grade ali, né? Um jornalismo ativo, tinha vários programas onde conseguiu ali, isso é muito saudável, uma concorrência com a TV Jornal. A TV Jornal até então estava nadando sozinha ali. Nadando de braçada, porque era a única nesse TV mercado, né? Que fazia parte de comunicação da cidade de Limeira. A TV né? local, as pessoas TV local. tinha toda uma necessidade. E isso é uma coisa para se trabalhar mesmo, né? De se ver, né? A pessoa tava vendo o bairro dela, a cidade dela, a rua que ela mora, numa TV, coisa que não era normal. Uma Globo, uma SBT, uma Bandeirantes não mostrava Limeira, não tinha essa... Aliás, raramente, né? Nem na desgraça mostrava quase. Você imagina no lado bom, né? Exato. Então você tinha essa possibilidade de se ver numa TV, né? Isso, a TV Jornal trouxe isso. E a Mix tentou expandir um pouco mais, porque a sede dela, a concessão, era Pirassununga, se não me engano, ou Porto Ferreira. Exato. Então a ideia era fazer uma TV local um pouco mais aberta, regional, trabalhando com essas cidades que chegava o sinal ali. E foi feito isso, implantando essas áreas. Eu participei diretamente, primeiro como um diretor ali de artístico, né, ajudando nessa programação, cuidando dessa plástica e tal, mas acabei fazendo de tudo ali, né? Apresentei programa de esporte, programa até de culinária, transmissão, narração, principalmente do basquetebol, pegamos o auge da Winner ali, basquete, foi muito bom também esse momento, né? Enfim, de tudo. Foi mais uma escola. Aquela escola do rádio, eu estava tendo agora um mestrado na televisão, entendeu? E até porque, principalmente em TVs mais locais, você nunca faz só uma função, né? Você sempre faz diversas funções, né? Mas aí eu comecei a fazer e vi que todo aquele jogo de cintura, aquela... Como é que eu posso dizer? O que o rádio exige, aquela rapidez na hora da comunicação,
de você... Foi muito útil na A televisão. flexibilidade, né? O rádio, ele te traz muita chance de improviso que até a Exatamente. televisão muitas vezes não trazem, né? Então, nesse momento, o rádio ele acaba se tornando a escola da TV, não é, Sérgio? Eu acho que na comunicação tudo veio do rádio. A comunicação, a mídia eletrônica, né? Começou lá, né? E foi se aperfeiçoando, se adequando e tal. Mas esse improviso na TV me ajudou demais, demais, demais. Talvez pela estrutura que eu não era gigante, você era obrigado a ter isso. Então, eu usei muito isso, né? Eu acho que dá para eu ser um apresentador aqui e tal, né? Cada um, é claro, tem um perfil, tem certas coisas que não se encaixam muito bem com você, né? Mas houve uma evolução, consegui fazer muitas coisas aí, né? Paralelo a isso, eu tinha feito campanhas também. Aliás, a campanha não, foi antes disso, a campanha do então candidato, na época, Pedrinho Kiel. Eu apresentei programas de rádio e de TV, foi aquela aparição ali, né? Que já tinha tido esse relance ali na própria Band e aqui em Limeira, né? Então foi ali um avanço nisso, né? E depois, mais uma vez, na TV me deu essa experiência maior. Eu fiquei ali praticamente, eu acho que 2000 e... Deu uns 7 anos, eu acho. É um tempão. De TV Mix, né? Foi uma escola. Aprendi na marra, né? Aprendi na marra, não tem outra opção. Na força ali, né? Chegamos a fazer telejornal. Cleiton Eduardo conhece muito bem esse período. Eu e Cleiton só, no jornal ali. Eu, Cleiton, TP, texto, 2 câmeras travadas, sai. Abre aí que eu falo e corta aí que nós vamos embora, entendeu? Saiu. Quer dizer, se você não tem uma experiência, você não faz isso jamais. Você fica amarrado esperando um TP ali passar o texto inteiro, alguém te dirigir. Então, isso foi, acho que talvez foi o rádio que deu isso tudo, né? Traz essa vontade, essa coisa diferente, né, Sérgio? Ô, Sérgio, e aí você também passou um bom tempo nos bastidores. Você saiu da parte de rádio e TV, que são os veículos principais, que a população tem acesso, e você passou, vamos dizer assim, para trás das cortinas, né? Que é a parte mais de assessoria. Assessoria de prefeitura, consultoria. Como é que foi esse período de fazer tanto consultoria quanto assessoria de comunicação? Consultoria, na verdade fiz consultoria para algumas rádios, né? Eu acho que nada mais continuar sendo um coordenador, só que meio à distância aí, né? Você avalia aquela programação. Acho que o ponto de partida é saber onde você quer chegar. Qual o seu público-alvo? Eu quero atingir esse público aqui, tá? O que nós vamos fazer para chegar lá? Então, essa é a função, né? Aliás, essa é a função de um diretor artístico, de um coordenador de programação, desenhar essa programação para atingir o público que você quer que atinja e, ao mesmo tempo, buscar faturamento, porque é uma empresa como outra qualquer que precisa faturar. Precisa render, né? Existe um CNPJ que tem contas para pagar. Tem que pagar, né, contas. Sérgio? Mas foi isso, esses bastidores foi justamente a experiência que foi adquirida tentando ajudar agora outros veículos a conquistar esse espaço, a linguagem, a programação. Só que assim, num período de transição, né? Teve muito isso, né? Foi um período que já existia aí a internet. Né? Aí já é um outro momento, né? Ajudou a internet para a comunicação? Eu acho que ajudou a chegar em mais pessoas, né? Só que chegou bom e chegou ruim. Esse que é o problema, né? Abriu, é que muita gente fala, né? Deu voz para todo mundo. Popularizou demais. Popularizou demais. Não, mas aí eu acho que hoje a gente tem acesso a tudo, né? Então quem vai... mas não tem censura, não tem filtro, não tem como o Ministério das Comunicações checar isso, a Dentel, aquelas coisas todas, né? De filtrar e chegar realmente o que é importante, né? Eu acho que perdeu esse controle mesmo. Então, a avaliação e o filtro são as pessoas. Eu vejo assim, se tal coisa que não tem qualidade nenhuma, vamos classificar aqui, vai, que você vê que é uma coisa culturalmente fraca, mas bombou, fez um sucesso, você fala, peraí, quem sou eu para ir contra esse sucesso? Né? O povo está ali aceitando isso.
Agora, se é uma coisa chula, uma coisa baixa, a gente vê que tem muito disso, usando visualmente falando, sexualmente falando. Você fala, pô, isso aí não é legal, tá aí. Mas está tendo um sucesso incrível. Eu acho que aí a gente tem que pensar no outro lado, a cultura do povo. Será que o povo está preparado para avaliar o que é bom, o que é ruim, o que cabe a ela? Hoje os mais novos questionam muito isso. Não existe bom e ruim, existe gosto. Não, eu ainda defendo que existe sim coisas boas e ruins, né? Mas saindo dessa coisa de boa e ruim, você pode avaliar o que serve para sua família e o que não serve, né? Mas tá lá. Então, eu acho que a responsabilidade meio que passou para outro lado, né? Do pai, da mãe, da família. De bloquear o que não é bom. Eles estão falando de criança, né? Mas peraí, eu não quero isso para mim. Então, simplesmente, você não assiste, você não ouve, você não vê, né? Aí, quando você vê que algo não é legal e está bombando, você começa a avaliar a população que está recebendo aquilo, né? Eu acho que as responsabilidades se dividiram, né? E aí a gente já deu um rápido panorama da consultoria, mas vamos dar um rápido panorama também de como é atuar no serviço público, fazendo comunicação de serviço público. Você recentemente, inclusive, foi secretário de comunicação no governo Mário Botion. Como é que é fazer a comunicação de um serviço público, de uma administração municipal, que é a prefeitura, chegar até a população e informar corretamente? Porque, inclusive, você estava na prefeitura de Limeira no período mais crítico da comunicação, que foi a pandemia. Verdade. Como é que foi fazer isso, Sérgio? Olha, é assim, o primeiro passo é você entender que a Secretaria de Comunicação é como qualquer outra que tem que oferecer algum serviço para a população. E a prefeitura como um todo, e quase como um todo mesmo, ela não entrega nada, assim, ela não oferece algo palpável, são serviços. Quer dizer, o bom atendimento, a qualidade do que está sendo oferecido sempre em termos de atendimento. É claro, tem o medicamento, tem o asfalto, que é palpável e tal, mas estou dizendo que a grande maioria é você facilitar a vida do cidadão. A prefeitura acho que tem isso como objetivo. Então, a gente entra numa Secretaria de Comunicação entendendo qual que é a nossa missão aqui, informar, né? Principalmente o que é prestação de serviço. Olha, vai começar a vacinação X no próximo dia, as pessoas têm que saber disso. Olha, é proibido tal coisa porque a lei exige isso. A dengue, se você não ajudar na prevenção, vai aumentar. Então, você tem essa responsabilidade não só de informar, mas de mobilizar as pessoas. E como é que você vai chegar em todo mundo numa população de 300 mil habitantes? Vamos tirar as crianças aí, vamos colocar, sei lá, mas são 300 mil pessoas que estão ali, né? Não é uma cidade pequena. Não. Aí você tem que traçar um método de trabalho para a informação chegar nessas pessoas, né? Só que é assim, quando se fala em Secretaria de Comunicação, você fala, é só informação? Não, está tudo ali. O evento, o cerimonial, a inauguração, a placa que está lá na praça, a fachada da escola, a fachada da UBS, o panfleto, o cartaz, a programação do teatro, a arte que vai divulgar, sei lá o quê. Está tudo ali. Ô, Sérgio, e tem muita gente que provavelmente olha e fala assim, a Secretaria de Comunicação é inútil numa prefeitura. Não é, né? Não é. Ela é uma secretaria meio, né, que fala, né? Ela pega aqui e leva lá. Mas é que as pessoas sempre querem mais, né? E é claro que a secretaria, seja ela qual for, não consegue entregar tudo também. Então, quem está lá sabe que teria que ser mais. Mas aí vai da estrutura, vai do que você tem em mãos, né? Eu tinha lá uma equipe que muitos achavam que era grande, mas não era. E numeralmente falando, tinha um número razoável de pessoas. Só que são vários setores dentro da Secretaria. A Secretaria de Comunicação, ela é responsável por fazer tudo isso que eu falei, né? Você fazer chegar as mensagens. Além disso, você tem a responsabilidade de cuidar das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do site. Todas as artes, como se fosse uma agência, é uma produtora, na verdade, né? Tem lá o pessoal de criação. Você imagine, você criando coisas para 20 secretarias ao mesmo tempo. É como se fosse uma agência de publicidade, uma produtora, que atende 20 clientes ao mesmo tempo.
E diferentes, né? A Secretaria da Educação é diferente da Secretaria de Obras. Então, são coisas, apesar de estar ali, são coisas distintas. Então, é um volume gigante. Então, tem que criar... Ao mesmo tempo que está começando a vacinação da gripe, está começando, vai ter interdição da rua lá não sei aonde, que vai atrapalhar a vida das pessoas. E quem vai fazer a arte para divulgar isso são as mesmas pessoas. Quem vai produzir um texto, quem vai gravar, quem vai fazer um vídeo, são as mesmas pessoas. Então, o volume é gigante, né? Então, eu vejo assim, a função é a de informar e você tem que fazer com que as informações cheguem e as pessoas não fiquem com dúvida. Então, vale hoje, né, para ilustrar esse assunto. Hoje, para chegar em todos numa cidade de Limeira, por exemplo, você tem que ter desde um TikTok, um Instagram ativo, de um grupo de WhatsApp ativo, até um carro de som e um panfletinho no bairro X ainda lá. Tem que ter isso. Para poder atingir todo mundo. Para atingir todo mundo. Não dá mais. Não, mas o Facebook, o nosso Instagram chega em 60 mil pessoas. Tá, e as outras 200? Né? Como é que eles vão informá-las? Né? Uma comunicação. Tem muitas coisas que chegam via criança. Então nós vamos produzir um material agora para o aluno da rede municipal levar para os pais. É lá também que vai produzir isso. Vamos aproveitar o evento que vai ter lá X alunos para falar. Nós que vamos lá falar. Então o volume é gigante, você não consegue dar conta. Então você tem que ter uma estratégia realmente de trabalho e saber que mesmo fazendo isso 24 horas por dia, vai chegar no fim do mês e vai falar, faltou ainda. Ô Sérgio, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo. Conversa é boa, conversa é boa. E me conta uma coisa, o que é que para você mudou na comunicação nesses últimos 40 anos? Olha... Desde que você começou até hoje, o que você olha e fala assim, nossa, mudou? A linguagem é essencial, né? E os caminhos para chegar nas pessoas. Hoje não existe mais veículo de massa, não existe. Nem a Rede Globo, que diríamos assim que é a TV maior, né? Não existe mais. Antigamente você pegava uma notícia, um assunto, ou até uma propaganda. Vamos falar de Limeira, vai? Você botava lá nos 2 jornais diários que tinha, alguma coisa na rádio, e um panfleto, você chegava na cidade inteira. Uma entrevista lá na TV Jornal, chegava na cidade inteira. Hoje não chega mais. Você tem que pulverizar o negócio, sabe? Usar todos os caminhos para chegar nas pessoas. Isso a gente estava falando. Então, a linguagem e os caminhos para se chegar no famoso emissor e receptor, né? Para quem estuda comunicação, emissor, receptor e o canal que é faz utilizado, parte da semiótica que a gente estuda na faculdade. Que você tem a mensagem, né? Quem emite e quem recebe. E por onde que essa mensagem vai. Então, esse caminho hoje virou uma infinidade e cada vez mais aumentando. Então, eu acho que isso foi o que mais mudou, né? E mudando isso, muda o comportamento de todo mundo. Né? Hoje aqui a gente está falando para um público específico ali. Nós não estamos chegando na cidade inteira aqui, mas estamos chegando num público que é fiel aqui, que gosta de acompanhar. E se a gente conseguir atender bem esse público, ele vai contar para os outros que é legal e isso vai ganhando um corpo ali, né? E o público mudou nesses últimos 40 anos? Porque antes a gente via que os jovens, né, que acompanhavam o rádio, que estavam lá esperando a música tocar, era lá na faixa dos 15, 20 anos de idade. Hoje parece que esse jovem não acompanha mais o rádio, por exemplo. Não, mudou o público. Acompanha por outros canais, né? Já que a gente está falando de comunicação aqui, hoje os jovens, eles seguem aplicativos, que na verdade vai acabar sendo os mesmos veículos que eram convencionais antigamente, né? Mas usam outro caminho para chegar no mesmo lugar, talvez, né? Então esse caminho realmente mudou. E esse jovem, na verdade, tendo acesso a tudo isso, ele amadurece mais cedo, né? Eu, né? Não sei, vocês são mais novos, né? Mas a gente, numa adolescência, até uma certa idade, nós éramos ingênuos, assim. A ingenuidade que eu falo é em termos de conhecer as coisas mesmo, né? E isso demorava um pouco mais para você entender, receber informações. Hoje existe um amadurecimento mais jovem, ao mesmo tempo um questionamento também mais rápido, só que, por outro lado,
tem o lado negativo. Como você tem acesso a um monte de coisa, você não consegue se aprofundar em quase nada. Então, às vezes, o questionamento é meio superficial. E como é que você vai responder todo mundo superficialmente, né? Então, hoje, todo mundo questiona, acha que como tem acesso a tudo, você acaba sabendo de tudo, você se acha poderoso até, e juntos são realmente. Mas tem essa dificuldade, eu acho, né? Não existe mais especialistas em aquilo. Acho que em várias áreas tem isso, né? Acho que só na medicina que não, cada vez mais vão se especializando até no cara especialista na unha do dedinho esquerdo do pé, né? Mas na comunicação, o cara que hoje ele é especialista numa coisa só, se ele não tiver num grande centro, talvez ele tenha dificuldade em arrumar um emprego. Só que aí já é uma outra história, né? Que o emprego também não é mais um sonho de consumo, um emprego de CLT, né? Existe outro sonho. Aliás, eu participei de um papo recentemente, só como um plus aqui, né? O sonho do brasileiro, até tempos atrás, era de ter um emprego, CLT, ser funcionário público ou funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. E hoje não é mais. Hoje é ter um negócio próprio, né? Nessa área de emprego. Então, em cima dessa informação, começa a configurar tudo de uma outra forma também. Aquele cara que é especialista numa coisinha pequena, mas ele achou um nicho, que vai trabalhar na casa dele e consegue atender uma empresa maior, ele talvez... Ok, tá bem. Ô Sérgio, e aí com mais facilidade no acesso à comunicação, no acesso à informação, também a gente cai num problema, que é as fake news, né? As fake news, elas podem prejudicar esse acesso da população ao conhecimento e à informação realmente verdadeira? Eu acho que aí cai naquilo que nós falamos alguma coisa rapidamente aqui, na cultura do povo, né? Eu acho que as pessoas têm que criar o hábito de saber da onde surgiu aquela informação. Quem que divulgou aquilo? Qual foi o caminho? Ela recebeu lá uma foto, um vídeo, uma notícia no WhatsApp dele. E tenta clicar lá, tenta voltar. Você consegue, né? Clica lá, vamos ver de onde veio, quem mandou. Ou então, quem mandou para você, pergunta, pô, por que você mandou para mim? Você me mandou esse vídeo da onde? Quem te mandou? Você começar a rastrear. Fazer o caminho contrário. O caminho contrário, para tentar ainda nem ter uma certeza exata se aquilo é verdade. Agora, tem muita coisa, e acho que 100%, muita coisa que é uma brincadeira, simplesmente. Eu acho que o humor aí é uma coisa que faz parte e deve continuar fazendo mesmo. Deixa os problemas mais leves, né? Mas as maldades, né? Você utilizar de uma fake news para se beneficiar ou beneficiar. Na política a gente vê. O ano que vem vai ser um problema gigantesco. Nossa Senhora, eu tenho até medo do que vai ser ano que vem. Eu não sei como é que vai ser o controle de fake news. E olha que campanha de deputado é uma coisa mais enxuta, né? Mas vai surgir de tudo. Então a gente está até aguardando, eu acredito, novas regras, novas leis, para ver se tem como dar uma costurada nisso. Se fosse mesmo legal, seria tirar do ar, né? Mas como é que vai tirar do ar uma rede social, né? Mas o ano que vem vai ser um teste. A gente tem visto a inteligência artificial, algumas delas, se você não falar que é inteligência artificial, você acha que é um cara ali que está falando, que é uma mulher que tá quase a perfeição disso. Daqui a pouco vai ter um avatar. Já tem, aliás, né? Conversando com um técnico da Jovem Pan, inclusive, que ele faz isso, já desenvolveu um avatar dele para apresentar lá algumas coisas. E tem alguma coisa que é meio artificial. Então, mas se conseguir melhorar isso, entendeu? Quer dizer, se for usar para o positivo, encurta um caminho gigante do profissional. Pô, não preciso estar lá, vou fazer. Mas e para o lado negativo? E para as maldades que existem, né? Então, volto a dizer, atenção de todo mundo, né? Procura se informar, procura perguntar para a mãe, para o vizinho, para o pai, seja lá para quem for. Tentem saber. E se você não tem certeza, apaga. Não repasse para ninguém e deixa a coisa rolar. É o mais fácil. Sérgio, obrigada por esse papo gostoso sobre comunicação. Olha só, uma hora passou rapidinho, assim. A gente nem viu direito passar. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e vindo aqui bater um papo com a gente. Portanto, será que quem está ali gostou dessa conversa nossa? Você ficou até o fim? Se ficou, porque gostou, né? Então, muito obrigado pela paciência de nos acompanhar aqui. E obrigado, Gra, pelo convite, pela oportunidade. Sucesso para vocês aqui.
Obrigada. Estamos sempre na torcida. Estamos juntos aí, a gente logo marca um segundo bate-papo aí, porque tem muito mais história de comunicação pra gente falar. A gente, claro, gosta de ouvir essas boas histórias. E eu agradeço a sua companhia por ter ficado aqui com a gente nessa 1 hora ouvindo tanta história boa. Caramba. E olha, semana que vem eu tô de volta, viu? Até mais.